Será que as mulheres estão mais exigentes e por isso mesmo os homens têm buscado, né, se cuidar um pouquinho mais na questão sexual, especialmente, doutor Márcio de Carvalho? Boa tarde. Boa tarde, Cristina. Esse é o grande dilema do homem, entendeu? Estamos? Estamos. As mulheres estão um pouco mais atentas, vamos poder dizer. Não aceita qualquer coisa Não mais aceita, calada. né? Ela até tolera um certo momento, mas ela quer o quê? Uma atitude. Muito Ela bem. quer que o homem tenha atitude para corrigir qualquer tipo de problema que tenha, né? Não ficar esperando as coisas caírem do céu, né? Ou fazer de conta que não está acontecendo nada, né? Porque antigamente as histórias que a gente ouve das nossas avós é que os homens eram mais ou menos coronéis, né? Eles queriam o seu Interessante bel isso, prazer. Cristina. Não tá nem Isso. aí se a mulher chegou lá, se ela teve orgasmo, se não teve. Ele teve, está ótimo. Exatamente, é essa mudança que tá de repente balançando um pouquinho o homem e ele começa a procurar mais ajuda, né? Cada vez mais o homem se lança para procurar ajuda, independente da idade, Cristina. Eu vou dizer aí, olha, acho que ontem eu atendi uns 4, 5 pacientes que com em torno de 30 anos. Novo? Novo, assim. Então, ou seja, não existe uma idade para isso, né? E essa pressão que às vezes tem da mulher tá querendo um pouco mais de atitude, não deixar que as coisas aconteçam naturalmente, ou seja, ó, procurar sempre resolver o problema, não ficar de repente adiando, né? Esse é o grande problema. O homem às vezes adia o problema, procura. Tem pacientes que me procuram depois de 10 anos que teve o problema. Ah, o doutor pediu para fazer isso aqui, começou o tratamento, mas não vou seguir. Depois procura, ah, doutor, agora eu estou pior. Não deixa chegar nesse ponto, né? Mas quando a reclamação é por parte da mulher, até para que o homem possa tomar uma atitude, geralmente é em função do quê? De uma ejaculação precoce, onde o homem procura terminar o serviço já ejaculando para dizer, cumpri meu papel de homem, ou porque esse homem não está conseguindo e ele tenta disfarçar a situação e a mulher está ali, percebendo tudo. Acontece as duas coisas e às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Ai. A ejaculação precoce, lógico... Tá ligada? As duas estão? Às vezes é muito frequente isso, né? A pessoa começa, por exemplo, a ter ejaculação precoce, ele já tem há muito tempo, desde os primeiros contatos, não consegue ter controle. Daí ele começa, aí que às vezes ele procura ajuda, porque ejaculação precoce, ele vai lá, pelo menos ele não está, vamos dizer assim, não está deixando a desejar. Ele consegue penetrar, mas ele ejacula rápido, ele fez o serviço dele. Agora, Ela quando precede mesmo, a ejaculação precoce, no caso, é um precedente para o próximo passo Exato. seja a falta de ereção? Pode acontecer, não quer dizer que seja obrigatório, mas pode acontecer dessa forma, né? Entendi. A partir do momento em que ele começa a ter determinadas falhas, já tem ejaculação precoce, aí sim piora a ejaculação precoce, porque a ereção, quando o homem não está com o pênis muito rígido, facilita, Cristina, também ele ejacular. Então isso é um problema. O pênis não muito rígido, a pessoa tem mais facilidade de ejacular. Então, ele perde mais o controle. Então, piora a situação, ou seja, ele já tinha ejaculação precoce, começou a piorar, certo? E daí, ao mesmo tempo, começou a ter falha de ereção. Não é que ela falha, ele fala, doutor, a minha rigidez não é como era antes. Isso é interessante, né? Não pode deixar esperar. Ele desconfia da própria rigidez, mas né? isso acontece, tem que melhorar. Eu falo para eles, você tem que achar um caminho para melhorar. Não pode achar que isso é normal. Ah, mas é a idade, 50 e poucos anos é a idade? Não é. Alguma coisa está errada, tá vamos novo ainda, corrigir. 50, né? Não, e Na casa dos acontece. 50. E esses falam muito disso. É? Eu não estou dizendo uma pessoa de 75, 80, mas uma pessoa de 50 anos falando, doutora, minha rigidez já não está mais a mesma, acho que não está do jeito que eu gostaria. Consigo ter penetração, mas não está normal. Vamos corrigir, vamos ver vamos analisar a situação e ver o que a gente pode melhorar. Então, nada como não poder melhorar. Tenho a impressão de que quando as coisas não estão bem sexualmente, para o lado emocional do homem, daí começar também a catimbar, é um pulinho. É a complicação emocional. Ah, são várias coisas que vão Ele acontecendo começa mesmo. a apresentar isso, aí vem aquela complicação emocional. Ele fica inseguro, gera aquela insegurança, aquele medo de falhar. Então, quando você que está nos assistindo, de repente, começou a apresentar, o seu marido está vendo isso aí, começou a apresentar essa insegurança, aquele medo de falhar, então, se o homem está apresentando isso aí, procure ajuda imediatamente, que só vai piorar. Isso E a vai média complicando dessa cada vez procura mais. tem sido o quê dos homens, quando começam a sentir que estão falhando Historicamente, em tempo? historicamente, em torno de 4 anos. 4 anos, 4 gente, anos meu como Deus demora. do céu, que sofrimento para todo Como mundo. nós estamos conversando sobre isso, realmente essa tendência já mudou. Porque, justamente o que nós estamos falando, a pressão da mulher está fazendo com que o homem não deixe as coisas se complicarem. A mulher exige uma atitude. Ele chega a falar, que olha, se eu não, doutor, se eu não resolver isso, minha mulher vai me abandonar.
E já aconteceu isso, até por ejaculação precoce, casamentos e relacionamentos desfeitos por causa da ejaculação precoce. Ué, gente, por acaso o casamento é coleguinha só? Ué, ficar de irmãozinho não precisa casar, né, gente? Vamos falar a verdade? Faz parte, né, Cristina? Faz parte da qualidade de vida do casal, né? Até pra você sorrir mais gostoso no outro dia, trabalhar disposto, a pele ficar boa, cabelo da mulher brilha mais quando ela tá tudo certo. É um dos pilares da... O homem trabalha, né? A Organização Mundial de Saúde colocou o sexo como um dos pilares de qualidade de Olha vida, aí, ó. né? Então é Então não tô importante que o homem brincando. preserve isso, né? Mas me conta, existem maneiras de se tratar a questão da impotência ou os outros problemas desenvolvidos no homem sem a medicação, sem remédio? Exatamente, é isso que nós estamos falando. Às vezes, aqueles pacientes jovens, a gente percebe que não tem um problema físico, que eu não preciso investir nele fazendo exames mais complexos. Sim, às vezes, orientações. O que nós não queremos é dar muito remédio. A intenção é que a gente nunca medique, a intenção é que a gente tenta melhorar, descobrir a causa que ele tem. De repente é um problema hormonal, de repente é um problema emocional, que ele não está se apercebendo dessa situação, e a gente coloca isso em evidência, ele volta depois, bem, doutor, bem que o senhor falou, realmente essa situação estava me incomodando, agora eu estou melhor. Teve um paciente que falou, doutor, o meu problema, e eu falei para ele, você não precisa tomar remédio, você tem 20 e poucos anos. Ele chegou para mim e falou, doutor, meu problema era a minha parceira. Ai, trocou de mulher. Ele falou, era a minha parceira que estava me incomodando. Pode ser, gente, vamos tratar com a realidade do não negócio. Era nesse motivo, mas eles tinham um relacionamento nocivo. Ele tinha namorada, né, e o relacionamento não era bom. Então, depois que ele acabou com isso, ele percebeu a situação, falou, olha, veja o que está no seu entorno. A partir do momento que ele percebeu essa situação, ele falou, olha, eu não estava me fazendo bem, agora eu estou livre disso, doutor, me curei do problema. Então, e tudo uma questão de orientar, ou seja, eu não passei nenhum remédio. E quando, a gente apenas orientou. Você falou de ordem emocional, ou mesmo hormonal, que pode ser, ou físico, enfim, mas quando a questão é hormonal, que tipo de sintoma, o que o homem que está em casa, que está ouvindo a gente, ele sente quando ele está com baixa de hormônio masculino, ou seja, o testosterona? Vamos lá. Então, a primeira coisa que chama a atenção do homem, primeiro de tudo, é a baixa do desejo. Então, esse é o principal. Ele perde a vontade. Vamos dizer assim, que é a porta-bandeira. Então, ele fala o seguinte, eu não tenho vontade. Se eu ficar sem sexo 1 mês, 2 meses, 3 meses, para mim não me importa. É mais ou menos igual a mulher, porque a mulher fica assim também de vez em quando. Não tenho pensamentos ligados ao sexo. Ele não imagina alguma coisa, ele para de pensar sobre sexo. Perde a mente besteirenta? É, exatamente. Ele pensa alguma coisa erótica, alguma coisa que o homem tem isso frequente, né? Ele não... Eles são acordados com isso, o homem? Ele perde, ele tem pensamentos, de repente, que ele tem pensamentos eróticos, ou com a sua parceira, ou com outra, geralmente com a parceira que tá no dia a dia. Então, pode contar ele a começa... verdade. Não, gente, você acha que o homem só pensa besteira com a esposa dele? Viu um uritimbó maior que o outro passando na rua, pronto. A mente viaja, né? A mente viaja. Ele começa a perder essa situação. Eu vou dizer, esse é o principal. Mas daí está associado a outras coisas que também ocorrem em diferentes situações. Perda da força muscular, desânimo, inaptidão física, ele não tem mais aquela vontade de fazer atividade física, tem uma sonolência absurda, ele tem, depois do almoço, dá uma sonolência que ele não aguenta, à tarde ele fica sonolento. Ou seja, são algumas situações também que mostram um certo cansaço no dia a dia, que ele não consegue fazer suas atividades cotidianas. Eu fico com medo até da gente falar em hormônio, porque a gente percebe que existem algumas indicações meio que irracionais, né? Ah, o homem não está com vontade, vai lá repor o hormôniozinho masculino e aí está tudo beleza. E isso tem consequências graves. Nós já falamos várias vezes e eu gostaria até que você falasse. Ontem o médico aqui esteve falando também, o cardiologista, né, das implicações do uso do hormônio masculino sem uma séria investigação no diagnóstico bom. Exatamente. A gente tem que saber... Até câncer pode causar. Exatamente. A gente tem que saber se ele precisa, ele tem que ter os sintomas, não só porque ele tem alterado no seu exame de sangue, ele tem que ter sintomas e alteração no exame de sangue. Ele tem que ter as duas coisas. E não ter nenhum tipo de impedimento dele usar o hormônio. Então, nesse caso, ele vai se dar bem. E a gente tem que saber escolher diretamente o que paciente é melhor. Existem tipos de hormônios, doutor? No Brasil, nós temos 2 tipos para usar. Ou é o gel que se usa, ou as injeções, né? As outras coisas que existem por aí, o chip de implantação, Cristina... Tudo bobagem? Isso não é bobagem, isso não pode. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a
a Anvisa, Mas ela tem, mesmo não proibido, permite. ele é usado? Tem profissionais que estão usando, Cristina, Nossa, isso não pode. coisa Inclusive, séria. ele está infringindo o Código de Ética Médica, ele está usando determinadas coisas que não são, que a vigilância sanitária não permite, não tem registro na Anvisa. Então, se a pessoa faz esses chips de implantação, não existe aqui no Brasil. Tem nos Estados Unidos, que já foi testado, tudo. Agora, como é que é feito isso? Tem que ter todo um controle disso. E a saúde você não brinca, né, Cristina? Então, hormônio é por gel ou injetável? Ou injetável. Existem medicamentos que você possa usar, medicamentos que estimulam, vamos dizer, o eixo a produzir, a fazer com que a pessoa produza naturalmente, mas as outras coisas fujam disso. Tome muito cuidado, consulte sempre um especialista nisso, né, um médico especialista para poder indicar um tratamento hormonal para não ter, para que só tenha benefícios, né? Para que tenha benefícios e não efeitos aí nocivos à sua saúde. Né? E essas ondas acústicas, doutor, no pênis, para que é a indicação? É uma novidade que surgiu aí. As pessoas, por exemplo, homens que têm lá uma lesão muito grande no funcionamento do pênis, uma lesão vascular, ou seja, ele tem uma insuficiência vascular do pênis. O pênis não está funcionando e se constata que isso é porque a circulação não está boa. Então, essas ondas podem reativar o pênis em casos de moderados a médio grave, né? Não sejam casos muito graves, não funciona. Ainda está na experiência, aqui no Brasil ainda é considerado experimental, nos Estados Unidos também, na Europa está mais liberado. Então, ainda esse aparelho eu já usei em alguns pacientes até, como experimental. Choquinho, tipo choque que você não sente nada. Como experimental usei, não cobrei, a gente não cobra nada quando é experimental dos pacientes. Não tive grandes resultados, então ainda a gente tem que observar. Os tratamentos novos, Cristina, nessa área sexual surgem de uma maneira abundante. E a gente tem que saber selecionar o melhor tratamento, que isso não traz uma boa indicação, que a pessoa não possa fazer um investimento aí e de repente não funcionar nada e ficar do mesmo jeito ou até trazer problemas. Então ainda nós não sabemos qual é o tipo de energia que tem que fazer, quantas vezes tem que fazer por semana, isso vai ter um efeito curativo. Então nós temos que observar, né, ainda para ver. Eu ainda estou observando para ver se isso vai nos agrupar na nossa prática diária. Nós mulheres ainda estamos, né? Já faz muito tempo, até me lembro que eu escrevi no jornal, eu tinha coluna no Metro, no jornal, sobre o surgimento do Viagra feminino. Por enquanto, estamos aqui, né? Então, existem experimentos, a divulgação e a liberação em outros países, mas por aqui ainda não chegou. É a flibanserina, né? Então, flibanserina. Então, esse medicamento. É o Viagra feminino. É o Viagra feminino, que é uma espécie de um antidepressivo, em que possivelmente nas pessoas ainda não menopausadas pode ativar ainda o desejo. Existem vários trabalhos aí positivos, alguns não tantos, com efeitos colaterais. Então, é outra coisa que tem que olhar com um certo cuidado. Né? Eu fico pensando se a mulherada que não está muito afim começa a usar esse negócio, aí o homem não está no jeito, vai ter que ir tudo lá, vai fazer fila de última hora, gente, tá chegando, né? Tem que tomar cuidado, né, Cristina? Tá certo, doutor Márcio, é muito bom conversar com você sempre. Igualmente, tá? Cristina. Eu acho que a gente desperta nas pessoas que estão em casa essa coisa de passar para você que o seu problema não é único, não é só você que passa por isso. Não está sozinho nisso, né, Cristina? E afeta qualquer faixa etária, especialmente no mundo de hoje. Exatamente, Cristina. Temos que dar essa instrução, né? Obrigada, doutor. Doutor Márcio de Carvalho, o nosso médico urologista. Muito bem.